Hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre espiritualidade, evolução espiritual e o que a evolução espiritual tem a ver com o medo e a tabela das emoções humanas do Dr. Hawkins, Dr. David Hawkins, psiquiatra e pesquisador da espiritualidade, um, um escritor e um médico que viveu muitos anos atrás pesquisando sobre as nossas emoções humanas e o que essas emoções humanas ela tem a ver com o nosso sucesso e com o nosso fracasso. Dentro da tabela de Dr. Hawkins, ele classifica as emoções desde a mais baixa, que possui a menor frequência vibracional, ele classifica desde a vergonha até a iluminação. A iluminação, para quem não sabe o que é iluminação, muitas pessoas conhecem como batismo com o Espírito Santo, é a mais falada. É o que mais as pessoas, é a fala mais popular para classificar iluminação. E o que tem a ver hoje a minha fala é sobre evolução espiritual relacionada com o medo. O medo, na tabela do Dr. Hawkins, ele está lá embaixo. Ele está lá, ele é a terceira, ele está em quarto lugar na tabela do Dr. Hawkins, como uma das piores emoções humanas. Uma pessoa que está vibrando no medo, ela atrai muito mais daquilo que ela tem medo. Por quê? Porque o universo, ele não responde aquilo que a gente pede com a nossa boca em si somente. Ele responde com a nossa vibração. Como que os espíritos de luz, os espíritos das trevas, ele nos veem? Segundo o doutor Hélio Couto, o professor Hélio Couto, na verdade, esses espíritos, eles nos enxergam pela nossa vibração, que o ser humano, todo ser humano é uma centelha divina, é um ser de luz que habita num corpo humano. Mas muitas pessoas que nasce aqui na Terra, ela nasce com um propósito de vida para evoluir espiritualmente. Mas como a Terra é um lugar de muitas distrações, tem muita forma de distrair, muitos de nós esquecem o nosso propósito e volta para o fundo do poço, para o lugar de onde nós viemos, regride. Ao invés de evoluir, ela regride porque ela cai nas emoções negativas e ao invés dela vibrar, da pessoa buscar o autoconhecimento, que pode ser por meio de livros, cursos, palestras, infinitas possibilidades hoje existe para a gente aí estar buscando essa evolução espiritual. Eu vou falar com vocês a respeito de uma vibração que, na verdade, o professor Hélio Couto, ele chama isso de sombra. Uma coisa que sempre me perseguiu foi o medo. Eu sempre fui uma pessoa que tive muito medo, inclusive há muitos anos atrás, há mais de 16 anos atrás, eu tive síndrome do pânico, eu tinha pavor, eu tinha medo de tudo, eu senti, durante a noite eu não dormia, eu ficava a noite inteira vigiando, acordada com medo, eu tinha um pânico terrível. E pânico atrai somente as vibrações negativas, os negativos. Então, o que são os negativos? São pessoas negativas. Se eu estou vibrando no medo de fazer uma determinada função que me foi delegada, que me foi passada para eu poder fazer, quem que eu vou atrair para poder estar ali junto comigo, talvez para me treinar, para poder ser o meu chefe, alguma coisa nesse sentido? Vai ser uma pessoa exatamente que está vibrando exatamente nessa frequência baixa. Por algum motivo, por alguma razão, eu vou atrair esse tipo de pessoa para a minha vida. Porque nós, todos seres humanos,
como diz o professor, eu antes não acreditava nisso, mas agora acredito, que todos somos um. Somos todos uma centelha, somos todos feitos de uma só fórmula, que no caso, de uma só fonte, viemos todos de uma só fonte, que é a fonte criadora, que é Deus. Estamos todos divididos em centelhas divinas, em pequenas centelhas. Nós temos, Jesus veio e falou que nós somos a imagem e semelhança do Pai, que todos temos a mesma capacidade que Ele tinha e que o Pai tem para poder realizar todas as coisas que a gente deseja. Mas por causa de uma vibração negativa, a gente pode atrair pessoas negativas para poder validar aquele sentimento de pavor, de medo, de vergonha, de raiva, de desejo, de orgulho. Judas, por exemplo, era uma pessoa que é classificada como uma pessoa orgulhosa, que não teve coragem de se arrepender e pedir Jesus desculpa antes de cometer o que ele cometeu, o crime que ele cometeu, que entregou Jesus lá para as pessoas lá que estavam querendo matar ele. Então, quando eu estou nessa vibração, eu vou atrair esse tipo de pessoa. Uma parte da Bíblia que explica isso muito bem é a questão de Jó. Jó tinha muito medo e pavor, tanto é que ele fala lá no livro dele, salvo engano, 24, 28, não sei direito, mas você pode procurar aí onde que é o capítulo, o versículo eu sei que é 28, mas ele falava assim: eu nunca descansei, eu nunca consegui ficar em paz, e aquilo que eu temia me sobreveio. Então, o medo que a gente tem de aquilo acontecer é o que vai acontecer, porque aquilo que nós vibramos é o que o mundo espiritual que vai trazer aquilo pra gente, vai trazer essa resposta que a gente está pedindo. Pedindo como? Pedindo com a vibração. Nós somos pessoas humanas, mas ao nosso redor, em volta de nós, existe um ciclo que é a nossa vibração. É como o mundo espiritual nos vê. Se a gente está vibrando numa frequência muito baixa, e se a física quântica já explica isso, como fala sobre frequência e vibracional, hertz, essas coisas assim, eles falam que aquilo que a gente vibra é o que a gente vai atrair. Se eu tô com muito medo de praticar um determinado trabalho, que tipo de pessoa que eu vou atrair? Um chefe justamente que tem todas as características daquilo que eu tenho medo, que vai me criticar, que vai me julgar, que vai falar mal do meu trabalho. É justamente isso que eu vou atrair. Por quê? Porque estou vibrando naquele sentimento, naquela culpa. Então, o que a gente precisa fazer para poder, qual que é a solução para resolver essa situação? Primeira coisa que a gente precisa fazer, se autoconhecer. Quando a gente tem conhecimento de do que a gente é, o que a gente está sentindo, a gente tem autoconhecimento, a gente sabe que tipo de emoção a gente está vibrando naquela hora. Eu estou vibrando na culpa, eu estou vibrando na vergonha, no medo, na apatia, eu estou vibrando na raiva, eu estou nesse momento orgulhosa por alguma razão. Quando eu sei que eu tenho esse tipo de comportamento, é muito mais fácil eu pegar e sair dessa situação, desse lugar de vítima, e me colocar no lugar de dona da minha vida, de co-criadora da minha realidade. E como que se faz isso? A gente faz isso por meio do perdão. Por exemplo, o seu chefe, o seu superior, ele que fez alguma coisa, ou não superior, ou um colega, ou pessoa de dentro de casa mesmo, fez alguma coisa que você que validou aquela situação que você estava, aquele sentimento que você estava tendo, o que você faz? Você perdoa. Isso é uma forma de a gente se libertar desse sentimento, porque Jesus falou que se a gente tivesse algum problema com uma pessoa, dívida, devendo a alguma pessoa, a gente precisava ir lá perdoar essa pessoa para que ela não levasse a gente junto com ela. Então, quando a gente perdoa a pessoa, a gente se liberta e sai desse lugar de vítima e donos da nossa própria realidade. Ok? Um abraço, até o próximo vídeo.